Olá, amores, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre os pronomes pessoais do caso reto, do caso oblíquo, possessivo e demonstrativo. Demonstrativo nós falamos na aula anterior, certo? Então, é muito importante saber esses pronomes na hora de vocês construírem uma frase, na hora de vocês falarem, se comunicar, entendeu? Então é isso aí, vamos lá no nosso livro para aprender cada dia mais e ficar mais espertos. Beijo! Pronomes pessoais possessivos e demonstrativos no texto. Você se lembra dos pronomes pessoais possessivos e demonstrativos? Eles são importantes na construção dos textos, pois são usados para fazer referência a elementos expressos anteriormente, evitando a repetição excessiva de termos. Além disso, os pronomes acompanham certos vocábulos nas frases, auxiliando na elaboração das ideias de maneira coerente, ou seja, com lógica, e coesa, ligando os termos corretamente. Que tal recordar quais são esses pronomes? Pronomes pessoais. Os pronomes pessoais do caso reto são usados para substituir quem pratica a ação. Já os pronomes pessoais oblíquos servem de complemento, tá, para as ações. Vamos lá. Pessoas no discurso. Primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural. A primeira pessoa do plural é eu, singular, desculpa. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. Nos pronomes pessoais do caso oblíquo, também a primeira pessoa do singular. No pronome do caso reto não sou eu, então no caso oblíquo é me, mim, comigo. Eu estou falando de mim, de eu própria, de mim mesma. Na segunda pessoa do singular, no caso reto, né, tu, então no caso oblíquo é te, ti, contigo. Terceira pessoa do singular, no caso reto, né, ele ou ela, então no caso oblíquo é se, si, consigo, o, a, lhe. Primeira pessoa do plural, nós, no caso reto, no caso oblíquo é nos, conosco. Segunda pessoa do plural, vós, no caso reto, no caso oblíquo, vós, convosco. Terceira pessoa do plural, no caso reto, eles ou elas. No caso oblíquo, a terceira pessoa do plural é se, si, consigo, os, as, leis. Pronomes possessivos é pronome de posse, tá? Os pronomes possessivos indicam relação de posse quanto às três pessoas do discurso, acompanhando ou substituindo os substantivos. Primeira pessoa do singular, meu, minha. E no plural, meus, minhas. Nosso, nossa. Nossos, nossas. Isso aí é na primeira pessoa do singular e do plural. Na segunda pessoa do singular, teu, tua. No plural, teus, tuas. Vosso, vossa. No plural, vossos, vossas. Terceira pessoa, seu, sua. Seus, suas. E no plural, seu, sua,
seus, suas. Então, na terceira pessoa do plural, do singular e do plural, são os mesmos. Seu, sua, seus, suas. Seu, sua, seus, suas. Pronome demonstrativos. Os pronomes demonstrativos são palavras que indicam, situam ou substituem os substantivos. Pessoas do discurso. Primeira pessoa. No pronome demonstrativo. Este, esta, estes, estas, isto. Segunda pessoa. Esse, essa, esses, essas, isso. Terceira pessoa. Aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo. Agora leia algumas estrofes de um cordel que conta a famosa história João e o pé de feijão. Durante a leitura, analise os pronomes destacados. João e o pé de feijão. João era pobre, mesmo assim era exigente. Não gostava da pobreza, ele era intransigente. Queria ter um destino que fosse bem diferente. João era insistente, não queria entender, até que sua mãe veio lhe oferecer: vou te dar nossa vaca, trate então de vender. Até que no mercado alguém lhe chamou a atenção, né? Quanto custa esta vaquinha que seguras pela mão? Eu fico com ela, eu a troco por feijão. Qual é a diferença entre a história que você conhecia do João e o pé de feijão e o cordel lido? Vocês conhecem essa história do João e o pé do feijão? A diferença não se encontra na história, mas sim na maneira como ela é contada. No cordel, a linguagem é elaborada com ritmo e rimas, já que o texto é organizado em versos. Na primeira estrofe, o vocábulo ele está destacado. Como se classifica esse pronome? Que termo anterior ele substitui? O pronome é ele, né? É um pronome pessoal do caso reto e substitui o substantivo João do primeiro verso. Para não ficar repetindo muito João, 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 aí falou ele. Número 3. Na segunda estrofe, os termos destacados são sua e nossa. Como se classificam esses pronomes? Sua e nossa são pronomes possessivos. Se você falar para a pessoa, essa é sua caneta, não é daquela pessoa? Então, é possessivo. Nossa, essa bolsa é nossa. Então, é de nós duas. Então, nossa é um pronome de posse, possessivo. Eles indicam a posse entre algo, a mãe de João e a vaca da família dele, respectivamente. No número 4, tá assim: na terceira estrofe, o pronome demonstrativo esta acompanha qual substantivo? Esta acompanha o substantivo vaquinha. Quando ele fala esta vaca é nossa, então tá apontando para a vaca, né? E tá dizendo que é esta. Esta é um pronome demonstrativo, está demonstrando quem é. O que ela indica? Ela indica que a vaca está perto de quem fala. Entendeu? Quem é que fala? Não é a mãe? Então está perto da mãe. Como acabamos de verificar, entre as funções dos pronomes pessoais possessivos e demonstrativos está a possibilidade de fazermos referência a um termo antecedente, retomando algo mencionado no discurso. Acompanhe alguns exemplos. Pronome pessoal. Pedro escreveu um lindo cordel. Ele caprichou no tema. Ele é Pedro. Pronome possessivo.
Ana leu muitos livros ano passado. Seus livros estão todos comigo agora. Seus livros, de quem é o livro? O livro é de Ana. Então, é posse, possessivo. Pronome demonstrativo. Verdade verdadeira. Esse é o título do último poema de cordel que eu li. Esse é o nome do livro, então é um pronome demonstrativo. Fique atento ao escrever seus textos e use esses recursos sempre que for conveniente. Assim, suas produções ficarão muito mais claras, sem repetições desnecessárias e com todos os termos ligados entre si corretamente. Há outra manifestação popular chamada repente, que por vezes pode ser confundida com cordel. O repente, ele não é o cordel, tá? Cordel e repente são manifestações culturais diferentes. O cordel é um poema popular caracterizado por publicações em folhetos, né? E o repente, por sua vez, é um poema improvisado, feito pelos cantores do gênero musical repente, que pode ser acompanhado de instrumento. Repente é quando você não sai na hora, entendeu? A pessoa fala um verso, aí você vai e retruca com outro verso, tá bom? Aqui, jogo rápido. Complete as frases com os pronomes adequados, considerando as indicações entre parênteses e o contexto apresentado. Ontem encontrei meu antigo professor de literatura. Disse-o. Será que completa com disse-o? Não. Disse-lhe que aprendi a gostar de ler. Eu não estou falando do professor, ele. Então, disse-lhe. Pense no agora. São palavras que devemos considerar seriamente. Pense agora, essas ou estas? A professora nos pediu para entregar tarefas antes do feriado. Se é para nós entregarmos, eu vou usar suas ou nossas? Luísa e Mariana sempre foram concorrentes na escola. Apesar disto ou disso, são melhores amigas. Patrícia correu para devolver o meu ou o teu livro na biblioteca. Se ela ou tu não tivesse feito isso, eu teria pagado uma multa altíssima. E aqui no final, é verdade ou é mentira? Os pronomes possessivos nem sempre indicam posse. Será que eles nem sempre indicam posse? Então, meus queridos, por hoje é só. Daqui a pouco, às 10h20, nossa aula online de matemática, tá? Fiquem atentos. Um beijão e até daqui a pouco.